Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, tá? A mais essa noite de estudos com a professora Isabela Oliveira. Tá? Nós estamos na página do livro físico 55, livro virtual 33, tá? Êxito na vida, êxito na profissão. O projeto que é um projeto do Hamilton, convidou a professora Isabela Oliveira para nos presentear com seus ensinos. Né? Essas aulas ficam gravadas no meu canal do YouTube para que todos possam assistir. Elas são divididas em duas vezes, né? dois tempos, podemos falar assim, 1 hora de leitura e mais 30 minutos se houver necessidade de algum atendimento individual. Certo? Professora Isabela, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado ao seu papai e à sua mamãe por nos presentear com a sua presença. Muito boa noite, a palavra é toda sua, tá? Muito obrigada a todos os presentes, obrigada a quem está se disponibilizando aí a ler no dia de hoje. Vamos em frente que já estamos atrasadinhos. A leitura de hoje fica por conta da Mariane. Mariane, obrigado. Milagres. Milagres acontecem. De repente, as circunstâncias se unem de maneira tão favorável que ficamos admirados que tudo tenha se movido na mesma direção e tenha obtido êxito. Algo que no início acreditávamos ser impossível. Ou quando escapamos do perigo de uma forma quase milagrosa, quando tudo já parecia estar perdido. Tais milagres nos acompanham a cada passo na nossa vida e profissão. Experimentamos isso como um presente do céu, como se outras forças, superiores à nossa própria capacidade e compreensão, nos tivessem acompanhado, sustentando e conduzindo nossas ações no momento decisivo. Nossos sucessos se incluem em um movimento que ultrapassa nossos limites. Esse movimento nos acompanha quando agimos e nos detém quando ameaçamos ir longe demais. Mantém afastada a desgraça de nós, grande e pequena, mesmo que às vezes a um preço alto. Nossos êxitos são mais do que nossos êxitos. Para continuar, obrigam-nos a confiar em outras forças e a servir em sintonia com elas. Essas forças são criativas. A questão é, como entramos e nos mantemos em sintonia com elas? Entramos em sintonia com elas quando estamos a serviço da vida com amor. E com isso permanecemos em nossos limites, às vezes de forma estreita, outras de forma ampla. Também os trocamos, mas sem nos opor a eles. Rilke diz a esse respeito em seu poema O Contemplador: o eterno e desconhecido não quer ser curvado por nós. Reconhecemos seu efeito e seu êxito em todas as partes, igualmente maravilhoso, tanto em uma como na outra. Inesperadamente. O inesperado surpreende. Por exemplo, uma visita inesperada ou quando algo dá certo de maneira inesperada. De repente, algo se encaixa acima de nossas expectativas e contra nossos receios. Então dizemos, deu certo novamente. No decorrer do tempo, nos adaptamos a muitas coisas inesperadas, como confiantes. Muitas vezes a confiança força a chegada de algo contra todas as expectativas. A confiança traz alegria. O mesmo vale de forma inversa para o temor. Ele paralisa nosso entusiasmo, atrai o que receamos. Chega como se fosse algo que esperamos secretamente. Nesse sentido, os grandes êxitos começam no interior do nosso espírito. Também muitos fracassos. A confiança e o temor colocam algo em movimento. Com eles já estamos a caminho, tanto para um como para o outro. O sucesso inesperado é mais do que ousávamos esperar. Contudo, está sempre perto. Chega
inesperadamente neste instante. Por isso, nos adaptamos a ele neste instante. Então dizemos, agarramos a oportunidade pelos cabelos. Muitas vezes chega uma compreensão decisiva. Depois de algum tempo, essas compreensões chegam continuamente, quando as necessitamos, porque estamos seguros delas. Chegam inesperadamente como uma felicidade profunda. Com nossa confiança, nós as encontramos a cada passo. Dessa forma, nos transformamos em uma felicidade inesperada para outros quando nossos olhos brilham ao encontrá-los. O nosso sucesso nos acompanha com a felicidade, pois a felicidade que nos tornamos para outros é o nosso melhor sucesso. Reflete-se de volta para nós. Também as coisas que tocamos, as tarefas que superamos, tudo o que conseguimos afortunadamente refletem-se nos outros. Vem ao nosso encontro com felicidade, muitas vezes de uma forma que ficamos admirados. O seu sucesso e o nosso sucesso se transformam em uma mesma coisa. Transformam-se em mais do que nós e os outros ousávamos esperar. Por exemplo, a nossa saúde e a nossa felicidade do amor. A luz. Nós não vemos a luz, só vemos o que ilumina e de onde irradia. Por exemplo, uma face radiante, uma luz interior. Também a iluminação ou uma compreensão são uma luz interior. Algumas vezes a luz é clara, tão clara que ofusca, cega mais do que ilumina, oculta ao invés de mostrar. Fechamos os olhos perante ela. A luz mais suave nos ilumina na transição do dia para a noite, no crepúsculo. O sol já se pôs e cai a noite. Dia e noite já são praticamente a mesma coisa. Então começa a brilhar outra luz em nossa vida. Esta luz ilumina na escuridão. Às vezes, repentinamente e breve como um raio. Às vezes com claridade. Apesar da noite, quando a lua reflete a luz do sol, embora este já se tenha se posto. Primeiro pouco, depois crescendo e decrescendo, até que a sua luz também escurece e somente as estrelas distantes cintilam. Para nós, não existe escuridão sem que ainda exista uma luz ao longe, um raio de luz. A luz na escuridão, tão infinitamente longe de nós, penetra com especial profundidade em nossa alma. Perante ela, ficamos humildes e pequenos. É assim que acontece com o nosso sucesso. Algumas vezes nos ofusca e, dominado por ele, fechamos os olhos. Depois do sucesso do dia, quando o sol se põe, nós o deixamos lentamente, preparando-nos para a escuridão, para a noite. Contudo, esta noite nunca é escura. Nela ilumina um reflexo da claridade que se põe. Algumas vezes, de repente, por um instante, como um raio próximo e o ruidoso eco do trovão. Algumas vezes, como uma lua que nasce e volta a desaparecer, e finalmente como as estrelas, aparentemente fixas e infinitamente distantes e inalcançáveis para nós. De repente, nos sentimos acolhidos, centrados e silenciosos, com o nosso sucesso, em outro lugar. Nasce conosco em outro lugar, luz de luz, somente se refletindo e, não obstante, plenamente presente. Orgulho de proprietário. Nós gostamos de mostrar Só um pouquinho, nossas... Desculpa. Vamos parar porque são textos muito densos
Então, o primeiro texto, quando ele fala de milagre, se relaciona um pouco com o segundo, né, do inesperado. Mas o que é mais importante em relação aos milagres, eu acho que é a compreensão de que os nossos êxitos são mais do que os nossos êxitos, né? Quer dizer, algo dentro da vida, podemos falar, são os êxitos dos meus pais, dos meus antepassados, mas é inclusive mais do que isso, né? Nós não sabemos, é a vida se manifestando e sendo bem-sucedida através de nós. E o que ele nos mostra é que para a gente acessar esse milagre, né, esse estado de confiança e seguir em sintonia com essas outras forças, essas forças que ele chama de criativas, e ele mostra que como que a gente entra em sintonia com essas forças? Quando estamos a serviço da vida com amor. E aí todo mundo pode parar e pensar no trabalho que está fazendo, se está a serviço da vida com amor, se não está, como poderia ficar, né? Pois aí está a fonte do sucesso, estar a serviço da vida com amor, né? E ele mostra, então, que o eterno é desconhecido e ele não quer, de uma certa maneira, ser curvado, ser moldado por nós, então somos nós que nos submetemos, que confiamos, né? Para que esse milagre possa acontecer. Depois ele fala do inesperado, né? Que é justamente essa ideia de que toda a vida está em movimento e que muito rapidamente, às vezes, acontece um movimento no inesperado. Nós vivemos aí essa pandemia, né? E ele fala a mesma coisa, só que ele acrescenta que é para a gente ter confiança nesse inesperado, mas uma outra qualidade que é a alegria. Ou seja, eu tenho uma alegria diante desse inesperado, porque ele fala assim, olha, o medo, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair, que seria a outra possibilidade, né? Tem o inesperado, eu posso ficar alegre, aberta, ou eu posso me fechar, ter medo. E o medo vai atrair justamente aquilo que se teme. E ele vai repetir algo que a gente já sabe de uma certa maneira, né? E aí ele mostra sobre que esses grandes êxitos que nós temos, eles começam nesse nível espiritual, né? E que essa confiança já é o começo do sucesso, porque quando eu confio, eu estou a serviço da vida e eu confio, isso já é o começo do sucesso, né? E absolutamente tudo que pode trazer uma mudança na nossa vida é o que ele nos mostra, ó, chega inesperadamente. E é muito engraçado, porque é como se a gente ficasse na nossa vida o tempo inteiro querendo programar, esse sucesso vai acontecer assim, aquilo vai acontecer assado, controlar, e o que ele mostra é justamente o contrário, né? Que as coisas acontecem, na verdade, inesperadamente, e o que é importante é que quando elas aconteçam, a gente agarre aquela oportunidade. Então, esse é um outro aprendizado muito importante, que essa oportunidade é o que ele fala da compreensão decisiva, né? Você tem a confiança e vai chegar aquela compreensão decisiva, e ele fala, ó, depois de algum tempo, essas compreensões decisivas, elas chegam continuamente, inesperadamente e com uma felicidade profunda. Ou seja, ele mostra para nós que se a gente praticar, a gente pode conseguir ter essas compreensões de maneira muito rápida, né? E aí ele fala que o nosso sucesso ele nos acompanha com a felicidade, né? E ele mostra algo muito maravilhoso, que o meu sucesso é o seu sucesso, que é o nosso sucesso, e que ele fala o seguinte, que a maior felicidade é a felicidade que nós nos tornamos para os outros. Então, como eu posso ser mais útil para você, como eu posso te tornar mais feliz, como eu posso, né, ser uma pessoa mais alegre ou mais agradável para você, o que quer que seja, quando eu olho para aquilo que é o outro ao meu redor. E depois ele tem um texto extremamente poético e um extremamente metafórico. Isso aqui não está falando de uma luz física, isso aqui está falando de mais do que isso, da luz da consciência, da luz interior, né? E aí ele vai falando da luz interior e trazendo uma metáfora dessa luz que no fundo a gente tem o dia, né? Digamos assim, a luz do conhecido, mas essa luz ela começa a se manifestar no lusco-fusco entre o dia e a noite, né? E depois quando a gente
vai para a escuridão, aparece uma outra luz, segundo ele, uma luz que ilumina a escuridão, né? E essa luz, segundo ele, eu considero que essa luz na escuridão é justamente esse insight, esse flash, essa compreensão decisiva que a gente pode receber, que a gente recebe, né? E essa luz, ela brilha no nosso interior, nesse escuro que pode parecer de, por exemplo, eu estou sozinha no universo, estou desconectada das outras pessoas, e aí ele vai trazendo as imagens, né? Essa noite é sempre iluminada, aí ele fala do trovão, aí ele vai falar da luz da lua, ele vai falar da luz das estrelas, né? E aí ele termina falando sobre assim, olha, e de repente, né? Porque você imagina, a gente saiu do dia, entrou na noite, e de repente nos sentimos acolhidos, né? E nasce conosco a luz. Então, assim, é um trecho belíssimo, 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 altamente adiantado, né? Compreensões filosóficas que o Bert Hellinger nos traz sobre existir, sobre a existência. Alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, vamos lá. Alessandra abriu o microfone. Você quer fazer uma pergunta, Alessandra? Orgulho de proprietário. Nós gostamos de mostrar as nossas conquistas. Deixamos que outros participem de nossa alegria por elas. Se eles se alegram, então nós nos alegramos ainda mais. Estamos fazendo alarde com isso? É claro que sim. Uma árvore também o faz quando, no outono, abundantemente carregada com a conquista do ano, suas frutas caem servindo com sua vida a si mesma e a muitas outras. Preferiríamos uma árvore parcialmente murcha com uma colheita escassa? Ela ainda pode nos dar alegria? Ela pensa realmente nisso? Nós nos alegramos quando outros mostram sua pobreza ou a negligência com que deixam que algo malogre. Sem cuidados, sujo e arruinado, isso seria um estímulo para nós? Isso nos convida a imitá-lo? Quem se orgulha de suas conquistas, cuida delas. Cuida de seus êxitos, os conserva e os multiplica, sendo estimulado a conquistas maiores. É diferente quando alguém esconde seus êxitos de outros porque tem medo que tenham inveja deles. Ele ainda vai multiplicá-los? Ele somente os possui e fica sentado em cima disso como Fafner, o verme, na ópera Siegfried de Wagner, sobre o tesouro dos Nibelungos. Ele o desfrutava? Causava alegria aos outros com isso? Era realmente rico com isso? Quem tem orgulho de suas posses e daquilo que conquistou permite que outros também participem delas. Gasta em abundância. Atrai outros com seu orgulho e com o que tem a oferecer e oferece. Eles o admiram. Uma outra pergunta é: o que acontece conosco quando ficamos orgulhosos com as nossas conquistas? Por dentro, nos sentimos amplos, abundantes, tanto mais quanto partilharmos com outros. Esse orgulho de proprietário é a alegria de viver que arrebata, é a alegria de viver que transborda. Existe também um orgulho espiritual de proprietário, com o qual nos alegramos, do qual deixamos que muitos outros participem. É um orgulho de uma habilidade especial. Por exemplo,
quando alguém consegue fazer uma obra de arte ou um músico domina completamente o seu instrumento. Somente porque se orgulha de sua capacidade, atrai outros quando toca, orgulhoso de poder tocar algo para a alegria de todos. Especialmente belo é o orgulho de proprietário nos pais, quando o mostram pelos seus filhos. Eles são a sua maior conquista. Seu orgulho de proprietário é amor. Não porque sejam melhores do que outros pais. Todos os pais são igualmente bons. Eles têm o mesmo motivo para ter orgulho de seus filhos. O que se passa com os filhos quando seus pais se orgulham deles? Ficam radiantes e se sentem mais intimamente ligados a eles, ligados com êxito. Na Bíblia se diz de Deus. Deus viu tudo o que fez e viu que tudo era muito bom. Que orgulho de proprietário, quanto amor! Podemos imitá-lo, sendo orgulhosos em seguir a sua imagem? Para sermos orgulhosos de forma transbordante, com amor por tudo o que conseguimos, sermos orgulhosos e gratos, felizes, unidos com sua criação e com o seu orgulho de proprietário? Agora. O agora é um tempo intermediário. Pelo menos parece ser assim para nós, entre o que chega e o que sai, e o que foi. Mas o agora é o único tempo que existe. O porvir está por vir e o passado passou. Embora o passado ainda atue no agora, o agora se dirige ao porvir e o prepara. Quando olhamos demais para o porvir, embora ainda não esteja aqui, por exemplo, quando nos preocupamos com aquilo que pode vir, o porvir se coloca no lugar do agora. Teremos mais do agora e teremos a sua plenitude com todas as suas possibilidades, se o porvir permanecer amplamente aberto no agora e deixar espaço para o inesperado. Sobretudo, poderemos responder imediatamente ao porvir, não importa de que forma, livre de preocupações e livre de expectativas, presentes plenamente no instante para o porvir. Neste momento, deixamos o porvir com as forças de onde procede. Estamos em sintonia com essas forças para o porvir, recolhidos, dispostos agora. Assim como o porvir nos afasta do agora, porém para frente, o passado nos afasta do agora para algo que passou. Isso nos afasta para trás, com nossos sentimentos, para algo passado. Por exemplo, para algo não solucionado e incompleto de nossa infância. Preenchemos esse agora com esses sentimentos, ao invés de agir de uma forma que nos leva para frente. Nos sentimos paralisados com esses sentimentos. Repetimos no agora algo passado, ao invés de deixarmos que isso fique no passado. Toda vida que prossegue, plena vive agora. Vive com todas as suas possibilidades no momento atual. Como temos êxito na nossa vida? Quando o agora pode ser puramente agora, recolhido puramente em nossos pensamentos e no que nos é possível agora. Essa purificação é uma conquista. É a conquista mais abrangente. Ela realiza a vida plena agora, somente agora. Nós só precisamos imaginar como planejamos o agora com esse centramento puro. Negociamos algo, colocamos algo em movimento, direcionamos algo, fazemos algo. Qual é o efeito nos outros? Nós os levamos conosco, centrados com sucesso nesse instante do agora, com a visão da meta agora, tal qual aparece agora e nos atrai agora, deste agora para outro agora, todas as vezes de forma diferente e nova.
Perdas. O que os olhos olharam outrora a um lento apagar das chamas das chaminés, olhares da vida para sempre perdidas. Ah, da terra, quem conhece as perdas? Somente aquele que, não obstante, com um som louvante, cantara o coração nascido no todo. Assim escreve Rainer Maria Rilke, na segunda parte de seu segundo soneto a Orfeu. Em cada instante algo se perde, acaba para sempre. Acaba porque o próximo já está aqui, mas que igualmente cederá como uma perda ao próximo que virá. Esta é uma visão que parte da perspectiva individual. Porém, o coração, porque nasceu em um todo, conserva as perdas como algo precioso. É o que acontece com todas as perdas. Quando o nosso olhar nelas se detém, ficam perdidas para sempre. Nós olhamos como elas se apagam, e após olhar para a chama apagada, olhamos para as cinzas que ficam. Isso foi o último fogo? De duas chamas já começa o próximo fogo, o fogo do todo que continua incandescendo ao próximo amor vivo. Logo surge de seus escombros uma outra casa maior. Por isso também as perdas fazem sempre parte do sucesso. Às vezes, perdas graves. Daqui extraímos uma força especial ainda maior, que acende o próximo fogo. Onde fica o nosso coração com nossas perdas? Ele leva as perdas para o próximo instante? Ele as leva ardentes ao todo permanente? Como as levamos realmente ao nosso todo? Deixando-as no passado. Somente algo perdido pertence ao nosso todo. Se podem ficar perdidas, nos liberam para o próximo que virá. A plenitude. A plenitude. Não, vamos dar uma paradinha aqui primeiro. Voltando aqui no que ele fala, né, do orgulho do proprietário. Eu acho muito lindo, né, você imaginar o orgulho do proprietário e ele falar sobre isso dentro da empresa, né, dentro de tudo que a gente alcança profissionalmente, mas ele faz a relação desse orgulho com o orgulho do pai em relação aos filhos, né. E aí ele mostra, né, de que não tem nada para esconder, que é importante esse orgulho, né, do proprietário, né, ou seja, de mostrar as nossas conquistas, e ao mostrar as nossas conquistas, não é para sermos melhores que as outras pessoas, mas que ao mostrar essas conquistas eu possa deixar que as outras pessoas também participem dessa conquista, né? Aí ele vai nos refletir, olha, mas por que não fazer isso? Você se orgulha de negligência, você se orgulha de pobreza? Não, se você está se orgulhando de alguma coisa que é boa, que são as suas conquistas. Então, esconder por medo da inveja, e por quê? Isso, será que a pessoa que esconde por medo da inveja vai conseguir multiplicar o que ela tem? Será que ela realmente tem aquilo que ela acha que ela tem, né? E aí o que eu achei mais lindo nessa parte que ele fala assim, até anotei aqui, atrai com o seu orgulho e com o que oferece e oferece. Ou seja, eu atraio com orgulho daquilo que eu fiz, com o que eu ofereço, com aquilo que eu fiz, e ofereço aquilo para as pessoas, e ele diz, aí as pessoas te admiram, né? Porque você mostra, e não só isso, você celebra com elas de uma certa maneira, né? Então ele fala, o que acontece quando a gente tem esse orgulho, né? Ou seja, as outras pessoas ficam felizes junto conosco. Ele fala também da existência de um tipo de orgulho espiritual, né? Ou seja, que eu possa fazer desse trabalho, dessa, como é que eu posso dizer, desse êxito, né? Algo espiritual, ter essa compreensão. Mas aí ele nos traz no final uma coisa mais interessante também, quando ele fala como
como deve ser a nossa, como é que se diz, a nossa postura. E aí eu vou ver aqui no livro, porque é essa frase, o orgulho do proprietário poderia ser sintetizado assim, Deus viu tudo o que fez e viu que tudo era muito bom. Então, assim, você é capaz de dizer isso para os seus filhos, você vê tudo que fez e vê que é tudo muito bom, né? Muito bom. E o que mais que você tenha feito por aí? Agora, que é o próximo trecho. Aí ele fala, né, que o agora parece um tempo intermediário, mas é o único tempo que existe, e o passado tem efeito no agora, mas o agora está ligado com o porvir. E qualquer tipo de preocupação vai nos retirar desse agora, né? E ele fala o seguinte, sobre a importância de estar com relação ao porvir completamente aberto, para poder dar espaço para o inesperado, para ficar livre de preocupação, de expectativa, que é tudo que a gente já sabe sobre a postura fenomenológica, né? E sem se preocupar com isso, deixando que ele simplesmente possa atuar e nós estarmos como? Qual a posição? Recolhida, dispostos, né? Atentos, né? Que esse porvir se aproxima de nós. Aí ele fala, como que o passado invade o agora, né? O porvir invade o agora, às vezes através da preocupação. E o passado envolve o agora por meio dos nossos sentimentos, né? Dos nossos sentimentos associados especialmente a algo não solucionado da infância ou algo que é incompleto em relação à infância, né? Que muitas vezes que nos leva, inclusive, a repetir algo do passado, ao invés de deixar que algo fique no passado, né? E ele fala, olha, a gente tem êxito quando a gente consegue que algo do passado fique no passado, porque vocês conseguem prestar atenção, quer dizer, eu não consigo ter espaço para o êxito, porque tem algo do passado que me preenche agora. Isso também é um dos grandes serviços da constelação, ela resolve algo que ficou lá congelado, uma imagem, né? Passa aquela imagem de foto para vídeo, digamos assim, aquilo se transforma, né? E temos mais energia para sermos bem-sucedidos no presente, né? Mas ele fala, olha, esse estar no presente, ele exige uma purificação. E esse trabalho é tudo que a gente faz, uma purificação, que é não ter a preocupação, que é perceber o que precisa ser resolvido do passado e resolver, né? E que é só nesse agora onde algo pode efetivamente ter um movimento, ter um efeito, e quando nós estamos nesse lugar, aí é que está, nós somos capazes de levar outras pessoas conosco, algo muito importante, especialmente para os empresários, né, que vão estar centrados nesse agora e focados na meta que precisa ser alcançada. E depois ele fala das perdas, e aí o que eu acho mais importante é essa ideia de que as perdas fazem parte do sucesso, porque é uma ideia de que o sucesso é algo que não comporta perdas, algo que não comporta fracasso, não é essa a ideia, né? Então, o sucesso é algo que comporta as perdas. E ele fala, olha, a cada momento algo se perde, e essa visão sobre o que acontece, de que o que acontece é uma perda, isso sim é o que nos tira de enxergar, por exemplo, a oportunidade que está dentro daquela perda, né? E o que ele mostra é o seguinte, olha, quando alguma coisa se acaba, se consome, vira cinza, dali aquilo já vira terra, que vira outra coisa, ou seja, dali nasce um novo fogo, né? É o que ele fala, né? Que é dessas perdas, dessas dificuldades que nós extraímos uma força especial para o próximo fogo. Então, assim, se eu quero só excluir a perda ou que ela não aconteça, eu perco o presente que ela tem para dar, né? Mas ele nos alerta dizendo, olha, o coração, ele tem a tendência a levar a perda para o próximo instante, não é isso? É o que acontece. Então, ele fala o seguinte, como que a gente vai levar essas perdas para que elas possam estar presentes no todo? Aí ele diz, deixando as perdas no passado, né? É somente quando elas se perdem é que elas se liberam para o todo, digamos assim, né? Porque enquanto elas estão como perdas,
é como se elas não fossem o que elas são um aprendizado, dá para entender isso? Então, quando a gente pode deixar as perdas deixarem de ser perdas, por assim dizer, é que elas se liberam para o todo. Ok, perguntas, comentários. Rodrigo, né? Rodrigo fez um comentário ali. O movimento da alegria é o compartilhamento. Sim, compartilhar. O orgulho do proprietário é o quê? Eu compartilho o que eu alcancei, né? E ofereço aquilo que eu alcancei para outra pessoa. Aí o outro participa comigo. Nenhuma outra pergunta, professor. Então vamos. A plenitude. A plenitude transborda, não pode reter nada. A plenitude humana flui através do amor. A plenitude não necessita de reabastecimento, se renova de forma criativa, de instante em instante. O criativo não conhece a carência. Dessa forma, nossos êxitos se renovam, transformam-se em mais, à medida que transbordam e se tornam um ganho para muitos. Ganho este que transborda sobre eles. Existe algo que pode estar mais a serviço da vida e de sua plenitude crescente? Esses êxitos nos presenteiam com muita alegria de viver. Através deles, conquistamos muitos amigos. Isso também é um êxito, talvez o nosso êxito mais belo. Somente aquilo que está pleno, mas não se move, fica oco e pobre, pois a plenitude flui. Ela se renova quando transborda. Inversamente, perdemos aquilo que queremos segurar e conservar para nós. Embora pensemos que o temos e o possuímos, se consome. Transforma-se em menos e se esvazia lentamente. Quando, depois de um certo tempo, a nossa fonte parece secar, ela acaba com isso? Ela segue fluindo através de outros, como a vida através de muitas gerações. De modo semelhante, acontece com nossos êxitos. Tem seu momento, porém não secam. Tudo que serve à vida prossegue com ela. Quando a nossa fonte parece secar, nuvens novas ascendem, trazendo chuva em abundância, cujas águas empurram para sair a superfície através de muitas fontes e seguem fluindo através delas. Dessa mesma maneira, nossa vida e nossos êxitos seguem, caudalosos e criativos através de muitas fontes novas. O que isso significa, por outro lado? Que acolhemos de forma criativa o que nos chega da plenitude de muitas pessoas e nos transbordamos para muitos com a nossa plenitude, com o nosso e seu sucesso, com o nosso e seu amor. Aberto. O aberto dá espaço, ele nos convida. Por exemplo, uma porta aberta e um portão amplamente abertos. Infinitamente aberto nos parece ser o universo, tão aberto que segue expandindo-se a uma velocidade inimaginável para nós. Aqui o aberto é ilimitado. No que se refere a nós, falamos de uma disposição aberta. Está aberta ao novo. Isto é, olha sempre para frente. O aberto tem uma direção. Está aberto para o porvir. Segue adiante e permanece em movimento. Esse movimento segue adiante e para a amplidão.
vai para a profundidade, onde algo se fecha a ela. O aberto nos concede entrada por qualquer lado. Por exemplo, a visão aberta, o ouvido aberto, a mão aberta, a casa aberta, o espírito aberto, o futuro aberto, o amor aberto. A primeira porta que se abriu para nós é o nascimento. Por essa porta entramos na vida, através de uma porta estreita e muitas vezes no limite de nossas forças. De repente, o nosso entorno fica amplo. Por que digo isso? O que quero dizer com isso? Cada êxito abre uma porta, leva-nos de um estreitamento através de um limite para adiante ao amplo. Por isso, não se deixa segurar. Nós o conservamos na medida em que segue adiante. Sem parar, acaba. Se parar, acaba. Não existem êxitos velhos, somente novos. Hilke fala desse movimento em seu 12º soneto a Orfeu, na segunda parte. Aquilo que se fecha ao permanente já está petrificado. Acredita estar seguro através da proteção do singelo cinza? Espere. Algo duríssimo ameniza de longe o duro. Ai, o martelo ausente prepara o golpe. Como nos abrimos e permanecemos abertos? Através da participação. Nós concedemos a nós e aos outros a vida plena que toma e dá ao mesmo tempo, que toma tudo e dá tudo. Concedemos a nossa vida e as suas vidas que prossigam plenamente. Nesse sentido, concedemos a nossa vida e as suas vidas o progresso, pois sucesso é progresso, aberto sobretudo à alegria. A alegria em relação a tudo que conseguimos junto com muitos outros. A colaboração. Os êxitos são obtidos quando muitos colaboram, cada um no seu lugar especial. Se alguns colocarem seus próprios interesses no primeiro plano, poderão conservar seu sucesso somente com dificuldades. Estes também servem de muitas maneiras ao progresso e ao sucesso através do dar e tomar. Mesmo aquilo que tomam se transformará em sucesso para aqueles dos quais tomaram. Serão colaboradores de seus êxitos e dos outros. Querendo ou não, todos nós somos colaboradores. Portanto, nossos sucessos são comunitários. Principalmente o maior de todos os sucessos, um filho. Também neste caso é secundário, partindo do ponto de vista do resultado. Se o queríamos e em que medida o queríamos. Outras forças atuaram. Elas nos transformaram em seus colaboradores bem-sucedidos. Portanto, querendo ou não, todos somos de um modo ou outro colaboradores. Em que se baseia, em último caso, nosso sucesso? A quem deve servir? Investiguei esta pergunta há alguns anos através de um poema. Ele ordena nossa colaboração e nosso sucesso em relação a algo que transcende nossa vida e ações, em algo transitório que permanece em outro lugar. O círculo. Uma pessoa perplexa pediu a alguém que percorria com ela um trecho do mesmo caminho: diga-me, o que conta para nós? O outro lhe respondeu: em primeiro lugar, conta que estamos na vida por algum tempo, de forma que tem um início antes do qual já havia muitas coisas, e que quando termina,
volta a cair no mundo. Pois, como num círculo quando se fecha, seu fim e seu princípio se tornam uma mesma coisa. Assim, o depois de nossa vida une-se ao seu anterior sem ruptura, como se entre eles não houvesse passado nenhum tempo. Portanto, somente temos tempo agora. O que conta é, em seguida, que junto com o tempo foge de nós, o que nele realizamos, como se pertencesse a um outro tempo, e como se, quando acreditamos estar agindo, fôssemos erguidos apenas como uma ferramenta, usados para algo além de nós, e depois colocados de volta, liberados, somos concluídos. O outro perguntou: se nós e o que realizamos, cada qual a seu tempo, existe e chega ao fim, o que conta quando o nosso tempo finda? O outro disse: o que conta é o antes e o depois, como uma só coisa. Então, os seus caminhos se separam, e seus tempos, e ambos se detiveram e silenciaram. Terminou. Ok. Terminamos o nosso livro. Que bom, que alegria. O primeiro livro da trilogia Ordens do Sucesso. Então, vamos recolher os nossos últimos aprendizados, né, que são sobre a plenitude. Aí Bert Hellinger vai mostrar, né, porque quando a gente fala em prosperidade, digamos que o termo mais próximo dentro da Hellinger Ciência, eu poderia dizer que é o próprio significado de plenitude. Ela transborda, flui através do amor, se renova de forma criativa, não conhece a carência. Esses êxitos que nós alcançamos, eles são transferidos para muitas pessoas. E aí ele nos questiona: mas tem algo que possa estar mais a serviço da vida do que o sucesso? Tem algo que pode estar mais a serviço da vida do que o sucesso? E o sucesso para muitas pessoas, uma plenitude crescente? Claro que não. É o próprio sucesso que é exatamente isso. É a própria vida transbordando, né? Então, e ele diz, os nossos êxitos trazem os amigos, e ele fala, olha, esses talvez sejam os nossos êxitos mais belos. E ele mostra o seguinte, olha, a plenitude, ela se renova quando ela transborda. Então, não adianta você querer segurar, dizer, não, eu cheguei naquele lugar onde eu queria, eu alcancei essa situação. Não, ela vai se renovar e ela vai transbordar, e essa é a sua característica. Então, quando nós pensamos que nós chegamos na plenitude, ela se consome, ela se esvazia. Então, a ideia é a ideia do fluxo, que vem, na verdade, através de muitas gerações. Os nossos êxitos são dentro de uma fonte que nunca seca, né? Ele mesmo fala, olha, quando você encontrar um momento onde você parece que está muito árido, que a fonte parece secar, confia, porque tem chuva, as nuvens se formam e corre água, né? E ele diz, e nós seguimos caudalosos e criativos através de muitas fontes novas. E que fontes novas? As pessoas que a gente encontra. Então, assim, você não está fazendo constelação, estudando a constelação para você ser uma pessoa bitolada em constelação. Você vai, é o contrário, você vai, em cada pessoa que você encontrar, em cada coisa que acontecer com você encontrar essa fonte que renove a mesma fonte, acolher esse algo criativo, né? Juntar o meu amor com o seu amor, abrir o meu coração, o meu olhar para você do jeito que você é, tipo isso, né? E aí ele mostra sobre a atitude necessária para isso, que é essa atitude de abertura, né? De estar disposto, de estar aberto. Ele fala, olha, quem está aberto, porque poderia parecer que quem está aberto não tem direção, ele fala, não, o aberto ele tem direção, e a direção dele é o futuro. E o aberto ele permanece em movimento, esse movimento vai adiante, vai em direção à amplitude, né? E aí eu achei a coisa mais linda. Depois eu vou fazer um post, eu vou colocar assim, ó. Ele fala assim, visão aberta.
ouvido aberto, mão aberta, casa aberta, espírito aberto, futuro aberto, amor aberto. Eu achei isso tão lindo, porque é como se, a cada momento em que ele vai levando a gente a falar visão, a gente abre a visão. Quando ele fala ouvido, a gente abre o ouvido. A mão, a gente reflete sobre como se a minha mão está aberta ou está fechada, entende? Ele é muito esperto. E aí ele fala, né, que a nossa primeira porta, a primeira abertura que a gente tem é o nascimento, e daí eu digo para vocês, né, como foi seu nascimento, mais uma vez, como foi seu parto, como essa abertura se deu ou não se deu para você, qual é a sensação de quando você está apertado, se o seu parto demora demais para você poder nascer, tudo isso está marcado, né? E aí, lembrando aqui do Stanislav Grof, que é um psiquiatra, que ele fala, inclusive, sobre as imagens que aparecem muitas vezes do inconsciente, como elas refletem, inclusive, etapas desse processo de nascimento. Então, todo o parto está profundamente gravado no nosso ser, né? E ele fala que cada um dos nossos êxitos também vai abrindo portas, né? E ele fala que não existem sucessos velhos, os sucessos são sempre novos, né? E ele fala sobre isso, de se fechar para esse novo como sendo algo que faz com que nós nos tornemos petrificados. Então, a importância, né, de estarmos abertos. E aí, depois, a coisa mais linda também, esse livro é todo maravilhoso, que é sobre a colaboração, né? Ou seja, sobre que os êxitos grandes, eles precisam da colaboração de muitas pessoas. E nós precisamos da colaboração das pessoas constantemente. E o que acontece quando uma pessoa coloca o seu interesse em primeiro plano? E aí, num nível micro ou num nível macro, no país, num grupo, numa classe, quando eu coloco o meu interesse em primeiro plano, qual é o efeito? O efeito é que é como se eu não estivesse olhando para o outro, e o outro faz parte, é como se eu tivesse... aí eu não tenho como ter sucesso. O sucesso depende que o meu outro também seja bem sucedido, porque todos nós, segundo Bert Hellinger, somos colaboradores, nossos êxitos são comunitários. E aí ele, mais uma vez, ele traz para o beabá da vida o êxito comunitário, por exemplo, ter um filho, né? Aí ele fala assim, terminando esse livro, né? O nosso sucesso se baseia em quê? A quem esse sucesso deve servir? Né? Que a maneira como o Bert Hellinger faz, que são perguntas abertas que nos levam a uma reflexão. Ele não traz uma resposta assim tão clara, de imediato. Ele primeiro faz as perguntas, para depois, então, ele fala sobre essa história, mas ele, antes de falar, eu quero só mostrar aqui o que ele diz, a última frase dele fala assim, em que se baseia, em último caso, o nosso sucesso? A quem deve servir? Investiguei essa pergunta há alguns anos através de um poema. Ele ordena nossa colaboração e nosso sucesso em relação a algo que transcende a nossa vida e ações, em algo transitório que permanece em outro lugar. E aí ele vem trazendo, eu acho que a lição mais importante, a lição mais espiritual de todo o livro, né? Que ele vai fazer uma reflexão do que para que serve o nosso sucesso. O que é que realmente conta? Né? Porque ele fala assim, não, todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer ser próspero, todo mundo falou de dinheiro, falou de tudo, agora, mas o que realmente conta? Aí ele fala, né? Em primeiro lugar, conta que estamos na vida por algum tempo, né? De forma que tem um início, antes do qual já haviam muitas coisas e que quando termina volta caindo muito. Ou seja, ele fala, ó, conta isso aqui, né? Teve algo antes e depois vai voltar para o muito, né? Como num círculo, quando se fecha, seu fim e seu princípio se tornam uma mesma coisa. Então, o círculo é o próprio círculo da vida e da morte, né? Da vida e da morte. Aí ele fala, o que conta em seguida é que junto com o tempo que foge de nós, o que nele realizamos, como se pertencesse a outro tempo,
E como se, quando acreditamos estar agindo, fôssemos erguidos apenas como uma ferramenta, usados para algo além de nós, e depois colocados de volta. Então, o que conta? Em primeiro lugar, estamos na vida por algum tempo. Em segundo lugar, que nesse tempo, as coisas que nós realizemos nesse tempo, nós sejamos instrumentos, ferramentas, né? Usados por algo além de nós. Aí vem a frase, que mais de uma vez eu ouvi a Sophie falando sobre essa frase, liberados somos concluídos. Quando Bert Hellinger recebeu essa frase, que ela e ele ficaram olhando, puxa, mas o que essa frase significa? E essa frase, aí eu compreendi essa frase até mesmo pela própria morte do Bert Hellinger. Porque quando nós somos, de uma certa maneira, liberados daquilo para o qual nós fomos tomados a serviço, nós somos concluídos. Ou seja, não é que nós concluímos algo, somos concluídos, né? Aí ele fala, aí a última pergunta, o que conta quando o nosso tempo finda? Aí ele, olha, o que conta quando o nosso tempo finda é que o antes e o depois são uma coisa só. É isso. Eu agradeço a cada um de vocês, a quem leu no dia de hoje, ao Geraldo, por toda a organização desse grupo. E gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Eu vejo uma pergunta no chat. Ô, Sabrina, você pode abrir o seu microfone e fazer pergunta? Sabrina. Oi, boa noite. Quando falou do nascimento, me ocorreu a questão da diferença do nascimento em parto normal, cesárea, fórceps, se tem alguma implicação no sucesso, na vida? Tem sim, tem todo o efeito, a gente já falou nisso aqui em outras aulas, e também eu recomendo um vídeo da Sophie, um vídeo, a mãe, que ela vai falar um pouco sobre os tipos de parto. Pode baixar no Vimeo, é aqueles tipos de download que você tem que pagar, aí você pode ver, ela vai falar sobre isso, com certeza tem. A cesariana, a pessoa espera que algo aconteça, né? O parto normal, se ele foi traumático, a pessoa pode, como eu acabei de falar, né? Ter várias imagens marcadas, vários traumas marcados, se for com fórceps, né? Como é que eu me sinto nas situações quando as coisas estão me apertando, né? Tudo isso está gravadíssimo, mas a boa nova é que a gente pode acessar, porque tudo que está gravado dentro do nosso inconsciente, que tem alguma relevância para nós, se manifesta. E esta é uma base, por exemplo, do trabalho como eu estou desenvolvendo, o trabalho individual, à distância, que essa pandemia me levou a encontrar essas imagens interiores, como eu já venho mostrando para vocês aqui e ali. Então, está tudo aí, tudo acessível. Obrigada. Jandira, pode abrir seu microfone, Jandira. Isabela, eu queria fazer uma pergunta a respeito assim do meu nascimento, né? Eu tomei consciência de que algo aconteceu na expectativa algo que não me agradou. Quando a gente toma esse conhecimento, tá? Cada vez que chega a época do meu nascimento, um mês de setembro, outubro, me bate uma alergia e meus olhos ficam assim, meio turvos até, que eu tenho que tomar medicação. Só o conhecimento, eu sabendo desse fato e fazendo Cosmic Power, meditação, eu consigo harmonizar? Eu não saberia te dar essa resposta, mas eu tenho uma resposta que está no livro. Se você só fazendo isso, pode ser que sim, pode ser que não, eu não tenho essa resposta para te dar. Só o conhecimento, sim. Bert Hellinger já disse que só o conhecimento nem sempre é suficiente.
Ou seja, é necessário uma ação, né? E aí, da leitura que a gente fez no dia de hoje, a minha pergunta para todos os alunos, o que seria o remédio para ela? Eu, por A exemplo, resposta assim, está no texto. Vou Posso falar com a falar? professora. A resposta Posso está falar? no texto. Pode. Estar a serviço da vida com amor, né? Ah, desculpa aí, Cá. Não acertou, não acertou. Tenta outro. Cara, você. Não, eu vou dizer o que Aceitar me o nascimento marcou do jeito que foi? Peraí, cada um de uma vez. Peraí, agora é a Carla, depois a Josiane, lá, tem que levantar a mão. Fala, Carla. Eu vou ficar com aquela resposta de que deixar no passado é o que aconteceu no passado. É isso. A resposta é essa. A resposta é essa. Eu já coloquei assim como se fosse uma pedra no passado, mas eu vejo assim, se ainda reverbera Não, se algo... você coloca a pedra, ainda está lá. E no pior de tudo, ainda está assim, está lá o negócio vivo com a pedra em cima, entendeu? Não vai resolver. Essa pedra aí não vai resolver de jeito nenhum. Agora, você dizer assim, obrigada pela vida, isso sim. Porque, no final das contas, venceu o sim. Uhum. É porque eu noto assim... Porque poderia ter sido assassinada na saída. Ou depois. Então, sua mãe te disse sim. Não importa se ela pensou em fazer aborto, se ela tentou fazer o aborto, se aconteceu alguma coisa, não importa. Ela te disse sim. E vai você ter 10 filhos, às vezes, aí chega mais um, ou você não está casada e fica grávida. Ah, isso é tudo normal. Tá entendendo? É tão normal que quando Bert Hellinger fez a carta para a mãe dele, ele falou assim, uma mulher comum, uma mãe comum, não sei quantas vezes comum, se contar deu 100 comuns. É uma mãe comum. Eu posso estar presa ainda? Quem Presa, faz uma por pergunta exemplo. dessa, tá ou não tá? Por exemplo, Isabela, essa situação ocorreu por causa de uma pessoa excluída, tá? A E questão foi não é guardada essa. em segredo, né? Eu já estou colocando para mim qual é o Uhum. próximo passo que eu tenho que dar, né? Eu tenho consciência, sei de tudo, mas sempre quando chega nessa época, ainda Tem que reverbera chegar mais no fraco. coração. Você sabe tudo aqui. Você já deu o diagnóstico, foi por causa do Tudo. excluído, tal, mas tem que chegar na sua dor. Ah. Na sua dor. É essa que conta. O resto tudo não importa. E quando ela chega, o que acontece? Como é que é essa dor? É como se eu sei que estou errada, né? Mas é como eu não gostaria que fosse assim. Então, de certa forma, ainda eu... Vou ensinar os consteladores, tá? Porque assim, agora eu não vou só atender ela, vou mostrar o que é que ela faz. Porque se vocês não entenderem isso, eu falo, a dor. Aí ela entra em contato com a dor. Né? Ah, bom, agora até tirou o óculos, eu ia falar, o que ela faz? Aí ela vai lá, ela entra em contato. Quando eu falo para ela entrar em contato com a dor, olha o mecanismo de defesa dela. Para onde ela vai? Ela volta de novo para a cabeça. E o que ela faz? O corpo dela, o que o corpo dela faz? Olha para cá. Olha para lá. Lá na PNL eles vão até dizer, ó, para esse lado é isso, para aquele lado é aquilo, entendeu? Então, assim, mas você que vai trabalhar com a constelação familiar, você tem que entender do que diz o corpo da pessoa, perceber na hora que ela consegue sair
O tempo muda, o tempo para, o tempo do sentimento é outro. Se fosse uma palavra só, é sim e obrigada. Né? Sim e obrigada. E poder se alegrar e festejar o aniversário, porque deu certo. E uma vez eu tinha um terapeuta amigo meu, né? A counseling, como é que é aconselhamento, né? E também de terapia de script. Ele me arrumou uma boneca, sabe, Jandira? Que eu tinha que comprar uma boneca e eu tinha que cantar parabéns para essa boneca uns 21 dias. Todo dia eu tinha que cantar parabéns para a Isabelinha. Então, se alegrar, que a sua criança possa se alegrar de estar viva. Comemorar o seu aniversário, venceu o sim. E se mesmo assim não passar, aí você faz uma viagem, você faz uma constelação, você busca. Mas tenta fazer o seu trabalho, porque você já é uma aluna graduada. Tenta fazer o seu trabalho com a compreensão, com a ação, com a postura, tá entendendo? Porque também é muito fácil, você vai ali e faz uma constelaçãozinha para qualquer coisa. Não. Você já não sabe o que tem que fazer? Faz. Sim. Tá? Mas faz conectada com o seu coração. Que a cabeça não... A mente mente. Tá? Tá joia. Algo mais Obrigada. você precisa de mim? Era isso. Obrigada, Isabel. De nada. Alguém mais precisa de alguma coisa? Domingos. Boa noite, professora. Boa noite. Pegando o gancho do parto, o meu parto foi normal, mas foi adiantado. Eu sou o 8º filho. Foi adiantado, gente. Foi adiantado porque a minha mãe estava na cozinha, eu sou o 8º filho, e aí a minha irmã, ela ia sentar e a minha irmã tirou a cadeira. E aí a minha mãe já estava, né? Isso acelerou meu trabalho de parto e tal, e depois disso, então, eu nasci. E até hoje eu tenho muita dificuldade com essa irmã, na verdade, né? Então, agora essa frase me ajudou muito, a mente em mente. Eu fico repetindo, não, deu tudo bem, deu tudo certo, né? Mas realmente a dificuldade com ela até hoje é muito grande. E ela é mais velha e ainda é minha madrinha. E ela estava a serviço de te fazer com que você chegasse na hora. Ela simplesmente teve que fazer aquilo, entendeu? Um anjinho veio aqui e falou para ela, porque com certeza ela ainda era criança. Aquilo, entendeu? É um anjinho que falou ali, ela foi lá e fez. Tá entendendo? Não foi, ela ajudou que você chegasse na hora certa. Entendeu? É o fato. Posso tentar. Tem alguma coisa que não acontece na hora certa? Acontece, né? Tem alguma coisa que não acontece na hora certa? Pois é, né? É impossível, menino. É impossível. Tudo só acontece na hora certa. Pode não ser a hora da minha cabeça, a hora do padrão. Mas a hora que acontece é a hora que acontece, é a hora certa. Então tá. Ela foi só um veículo para você chegar na hora certa. Mas eu ia chegar na hora certa igual.
ou não? Ninguém sabe, já a hora certa foi essa mesmo. Não adianta você achar que poderia ter sido outra. Você está entendendo? Essa foi a hora certa. Não tem outra. Você está entendendo o que é ir para um passado com a mente pensando, não, aquela não era a hora certa para eu nascer. Era depois, porque o médico diz que todas as crianças ficam dentro da barriga por 9 meses. Mas você não. Deus queria que você chegasse mais rápido. O que eu posso fazer? Não. Você está entendendo que é uma concordância com aquilo que aconteceu? É como Muito se você obrigada. ficasse o tempo inteiro dizendo, não, 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 não podia ser desse jeito, não, está errado. E você ainda é a culpada. Poxa, você acha que é difícil estar na posição de um agressor? Não é só a Hitler, não, a sua irmãzinha puxou sua cadeira, mas ela foi instrumento. Eu estou brincando, mas você está entendendo o que eu estou falando? Tô entendendo. Mas, Mas eu estou tentando me convencer. Mas eu entendi. Amanhã acho que caiu a ficha. vocês entenderam que ele não tinha entendido? Por isso que eu falei mais, porque o mais destrói tudo que veio antes. Eu falei, mais, entendeu? Mas eu estou tentando me convencer. Ainda se acha muito grande em relação a Deus. Entendi. Pronto, com essa. Passamos para a próxima, se alguém ainda tem alguma pergunta. Obrigado. Vocês estão conhecendo a Isabela Kamikaze, gestaltista. Muito obrigado. De nada. E aí? Vinte e 17. Alguém precisa de mais alguma coisa? Senão a gente tem que passar já os avisos do próximo livro, né? Não vejo nenhuma mão levantada. Eu tenho, Isabela. Quando a gente... Eu, Margarete. Margarete. Quando se processa essa informação no corpo, né, da questão do nascimento, traumático, é o que ele diz do milagre, quando se processa o milagre, quando tem um mandato, quando eu assumo um mandato, quando eu olho para isso, e quando eu percebo que eu posso fazer diferente. Isso. Esse é o milagre? Isso é um milagre. mudança de rota, mudança de olhar, deixar o passado passado. Uma mudança de perspectiva, uma mudança de percepção é um milagre, mas ele fala mais do que isso. Ele fala o seguinte, é que o milagre é quando as coisas se reúnem também. Não sou só eu que mudo de percepção, existe algo maior que também acontece, entendeu? Acontece. Agora, com certeza, quando uma pessoa consegue, tipo assim, sua irmãzinha, ela estava era a serviço para você chegar na hora certa, e ela, puxa, eu nunca tinha pensado nisso antes, não é que pode ser mesmo? Quer dizer, só dela abrir de uma possibilidade para duas, você já teve um grande ganho. E são infinitas possibilidades. E o que o Bert Hellinger diz é que esse milagre, ele é essa mudança de percepção, mas ele também são muitas coisas que se reúnem para que algo aconteça. Então, a irmãzinha dele participou do milagre do nascimento dele. Muitas coisas se reuniram para que aquilo acontecesse naquele exato momento. E todas as vezes que eu tenho uma situação e eu consigo fazer essa mudança, olha, e ainda vou dizer mais, porque hoje eu estou contando tudo. Ainda vou dizer mais, se o seu cliente não consegue, o que você faz? O que você faz? Quando o seu cliente não consegue dizer uma frase que você já viu que é o caminho, né? Aí você fala, eu ainda não consigo, mesmo que eu ainda não consiga dizer que eu amo você, acabou de dizer, tá entendendo? Tipo isso.
Então, assim, você usa o ainda, porque o ainda libera a pessoa para que ela possa continuar como ela quer continuar. Porque tem uma parte dela que quer continuar ferrada, aquele jeito antigo. Então, o ainda faz com que isso se amoleça, por assim dizer, e imediatamente ela já alcança. Pelo menos um pouquinho, entendeu? Aí eu me lembro também de uma vez que eu estava na Alemanha, que teve um seminário, quando nós chamávamos muitas pessoas de outras áreas, né? Seu filho chamava muita gente de outras áreas. Aí ela chamou um médico agora eu não sei, mas vocês colocarem no Google agora e vocês encontram o nome dele. A técnica dele chama Radical Forgiveness, perdão radical. Aí, Margarete, aí a questão é assim, era você pegar uma pessoa que você não perdoa de jeito nenhum. E esse é um médico que tratava paciente de câncer. E ele foi para a África e aprendeu essa técnica dos africanos de perdão radical. Ele falou, cara, os pacientes de câncer, eles têm muita dificuldade de perdoar, tem muita mágoa, muito ressentimento. Aí a técnica é você, para uma pessoa, é dizer assim, admitir a possibilidade de perdoar. Quando você admitiu a possibilidade de perdoar, o jogo está ganho. Está entendendo? Porque algo se acende dentro de você, aquela possibilidade se liga. Então, o milagre é isso que você está falando, mas é muito mais do que isso também. Agora, quando o milagre acontece, por isso que, como eu já tenho experiência, quando eu vejo o Domingos falando, eu já logo acrescento mais, porque a gente percebe um milagre quando ele acontece, quando ele faz um tom, entendeu? Assim, todo mundo sente. Todo mundo sente. O ambiente se acalma, a pessoa se acalma, a expressão muda. Perceptível. É tão perceptível que chega assim, o ar ficar pesado. Você pode perceber assim, eu desde criança eu brinco com a energia das minhas mãos, né? Eu ficava brincando quando eu era criança de fazer bolinha. Mas quando a gente chega nesse estado, quando acontece uma mudança assim de percepção, você consegue sentir na energia do teu corpo. Uhum. Uhum. Entende? Uhum. Então, sim, você pode ter muitas mudanças de percepção e ter muitos milagres acontecendo. Ok, gratidão. Nada, Josiane. Oi, Isabela. Quando eu nasci, eu nasci em casa com parteira, né, não no hospital. E a minha mãe teve hemorragia, ela teve que ser levada para uma outra cidade. Mas quando a gente estava indo para essa outra cidade, tinha que atravessar uma ponte e a água estava por cima da ponte, sabe? Quando que a água transborda por cima e o carro tinha que passar. Então, meu pai relata isso como uma coisa que foi muito difícil, porque foi arriscado de o carro, como se diz, descer rio abaixo, né? Eu te pergunto, essa dificuldade de atravessar a ponte, ela pode se refletir em, como se diz, quando o novo se apresenta para mim, é sempre bem, como se diz essa palavra? Desafiador. Você acha que pode ter uma relação com isso? Não sei, o novo é sempre desafiador para todo mundo. Mas o que chama a atenção no que ela diz? Aí é uma pergunta para todos vocês. O que chama a atenção no que ela diz? Algo muito importante para um atendimento individual. Porque ela é gemelar? Não. Não? O que ela disse. Gemelar? Não, eu entendi que você era gêmea. Não. Não. Separação da mãe. Ela disse assim: Medo de perder o meu pai me contou, né, que aconteceu assim, que foi muito difícil. Então, o que aconteceu? A experiência dela foi difícil. Ela pode ter surfado naquela onda, ela era um bebê, podia estar tudo bem para ela, tá entendendo? Aí que eu estou querendo te dizer. O que acontece? O poder, quando alguém me conta alguma coisa e essa imagem atua dentro de mim. Da mesma maneira, foi o que foi e sobreviveram. E
Sabe-se lá qual foi sua experiência, tu era um bebê. Ora, você pode ter sido delicioso. Você estava aberta. Tá entendendo? Então, aqui, o que conta é você estar atenta a essa história, e o mal que você acreditar nela te traz. Ela não reflete a verdade. Ela é uma interpretação. Entendeu? Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguma coisa, Geraldo? Não vejo, só vejo um comentário aqui, 2 comentários, não, do Rodrigo, né? Vivi, separação da mãe. Rodrigo, agora ela pode atravessar os pontos com abundância. E o Arnaldo, sinto que a vida me trouxe êxito nas imersões profissionais, embora me desfia no tema financeiro, que é bastante difícil para lidar. A Sabrina também tem um comentário. Experiência difícil foi do pai. Nenhuma pergunta. Beleza. Vai tudo se tornando mais leve. Ok. Então, ninguém tem mais nenhuma pergunta. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, ao Geraldo pela organização, ao nosso querido amigo Hamilton por ter aberto esse grupo, e por estar nos encerrando mais essa bela obra, né? Essa leitura, esse momento de convivência, que foram essas 5 aulas, né? Onde nós lemos o livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, como conseguir os 2 juntos, não é isso o nome do livro? Como conseguir os 2 juntos. Agora eu não sei exatamente o título, porque... Deixa eu ver aqui o primeiro. Oi, Isabela. Êxito na vida, êxito na profissão, como ambos podem ter sucesso juntos. Sim. Pode falar, Arnaldo. Então, na verdade, a Valda está usando o meu aparelho, ela fez uma pergunta. Dá tempinho ainda? Em 3 minutos. Vai, Valda. Ei, Isabela, estou adorando as descobertas. E me suscitou um pouco, eu fiz essa pergunta de que a vida me trouxe êxitos profissionais nas minhas imersões, assim, onde eu investi. Mas eu não sei quando você vai tocar no aspecto o financeiro, porque nem sempre ele está atrelado, né? Um êxito profissional nem sempre está atrelado paralelamente ao êxito financeiro. Eu tive que aprender a lidar com isso na minha vida, aceitar de uma certa forma, mas de vez em quando me confunde, porque hoje a demanda é êxito profissional, é carreira de sucesso, dinheiro entrando na sua conta e etc. e tal. Então, por isso que eu levanto essa questão. Aí eu sugiro uma live que eu tenho lá no Instagram, que é sobre dinheiro. Está lá no meu feed. Tá bom. Essa live você pode ver isso, mas assim, a gente não vai entrar nesse tema no próximo livro, Histórias de Sucesso. Mas o que eu posso te dizer? O dinheiro é o último que chega. O dinheiro, ele tem uma condição espiritual. Aí o próximo livro, aí o Geraldo está mostrando, Histórias de Sucesso. E ele é parte de uma colheita. Então, primeiro vem a colheita, depois o benefício, que o Bert Hellinger diz como sendo o salário, ou o dinheiro. Então, e a colheita ela é mais abrangente, a colheita chega no tempo certo, tem que plantar, tem que regar. E o nosso sucesso não pode ser comparado com o sucesso das outras pessoas. Ninguém sabe o que você teve que passar na sua vida. O que é o seu realmente sucesso? O Bert Hellinger diz que é o maior sucesso. É o amor bem-sucedido. Não é ter dinheiro. É o amor bem-sucedido. O que é que conta?
o antes e o depois. Ser tomado a serviço como uma ferramenta, está dito no último poema. Entende? Compreender que o sucesso é uma lei da vida. À medida que você vai... Olha, vou te falar sério. Tem uma receita fácil para melhorar teu bem-sucesso? Para de criticar sua mãe, seu pai, as pessoas ao seu redor. Para de reclamar. Você vai ver como o sucesso aumenta pra caramba. As pessoas acham você mais legal ainda, entendeu? Assim, tipo, coisas assim, básicas, tá entendendo? Uhum. É verdade, eu estou me dando conta em mim mesma, eu não falo nada porque eu não estou praticando, não. Isso aqui não está na minha cabeça, não. Isso aqui está no dia a dia. Uhum. Eu vibro muito assim. Né? A cobrança externa é que é mais, como assim sucesso? Né? Olha, aí assim, eu vou te falar o que uma vez um astrólogo me disse, ele falou assim, olha, ele falou assim, você tem que dar graças a Deus, você está pagando. Nessa vida você está pagando. Então, para que você está entendendo? Não compara. Não compara. Mal sabemos, nós temos esta experiência que estamos tendo para poder aprender com ela, do jeito que ela é, fácil ou difícil, importa não. Entendeu? O sucesso primordial é o que você vai conseguir fazer disso. E é como, na verdade, isso pouco importa, no final das contas, porque o que importa? É ser tomado a serviço e fazer PT saudações. Entende? Que vem, vem. E aí uma coisa que a Sofia também me disse uma vez, olha, nunca falta dinheiro para o essencial. É verdade. E aí, eu sugeri uma pós-leitura para quem quiser. Eu tenho ouvido o audiobook maravilhoso do Rabino Newton Bonder, A Cabala do Dinheiro. Adoro. Ele é ótimo. Recomendo. Pessoal, obrigada a todos vocês. Já passamos aqui 2 minutos. Obrigada. Vamos lá, Geraldo. Obrigado. Vamos tirar foto, que todo mundo quer ir colocar aí um coraçãozinho para a gente tirar uma foto. Final de mais um livro. Vamos lá. Todo mundo põe um coraçãozinho, eu vou tirar aqui um print. 1, 2 e... Já. Pronto. Tchau, beleza. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Até semana que vem, História de Sucesso. Tchau. Obrigada. Uma boa semana para todos.